Oi, turma do 7º ano. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao capítulo 5, População Brasileira e seus movimentos. Nós vamos estar começando na página 7, sobre o crescimento da população brasileira. Quando a quantidade de pessoas chega a uma região, é uma imigração. Duas formas que pode haver um crescimento populacional. Através da imigração, que é pessoas vindo para o nosso lugar, para a nossa região, ou pela quantidade de nascimentos, que é maior do que o índice de mortalidade. Quer dizer, nasce mais pessoas do que morrem. Esse crescimento natural, também chamado de crescimento vegetativo. Tem um gráfico na página 7 que mostra o crescimento populacional da nossa região brasileira. Então, a nossa população, para vocês terem uma ideia, em 1872, nós tínhamos 9 milhões e 900 mil habitantes. Já em 2018, essa população pulou para 208 milhões e 400 mil habitantes. Então, foi um período que se cresceu muito no Brasil. E esse crescimento se deve ao quê? Muito mais à imigração do que nascimento. No final do século XIX, início do século XX, o crescimento se deu por um número maior de imigrantes. Mas o crescimento populacional era lento, porque morria mais do que nascia. Naquele período, nós temos que analisar que havia muitas doenças e não tinha praticamente vacinas, remédios, a medicina ainda era muito atrasada, quer dizer, nós tínhamos poucos recursos para salvar vidas. E aí, em relação a isso, morria-se muitas pessoas, Então, por isso que a gente teve uma maior quantidade de pessoas pela imigração. Em 30 anos, a nossa população ela dobrou o número, de 52 milhões para 121 milhões. Então, em 1950, nós tínhamos 52 milhões de pessoas e depois, em 1980, nós tínhamos 121 milhões de pessoas. A taxa de natalidade teve uma diminuição brusca nesse período, que mostra o censo. O censo mostra o número médio de filhos. De 1960, era mais ou menos de 6,3 filhos por mulher. Já em 2010, o que acontece? É de 1,9 filho por mulher. O que a gente percebe? É a partir do momento que as mulheres, em seus ambientes, elas se tornam mais cultas, mais estudadas, elas deixam de ter filhos jovens, ela passa a querer primeiro se realizar profissionalmente e depois começar a ter filhos. E isso faz com que ela gere menos filhos, até porque o custo de vida acaba saindo muito alto, há uma linha de pensamento muito forte, onde as pessoas preferem ter menos filho e dar uma educação melhor, dar as coisas melhores para esse filho do que ter um monte de filhos só para comer. O que a gente percebe também é que nas áreas periféricas e que as mulheres têm menos estudo, a quantidade de filho é bem maior. Exatamente pela falta de estudo, pela falta de informação. Essas mulheres acabam tendo filho muito jovem e acaba tendo mais filhos do que realmente pode cuidar, pode criar. Outros motivos também para que as mulheres não tivessem filhos foi as anticoncepcionais, que até então nós não tínhamos, e elas foram lançadas, e isso fez, e campanhas de natalidade também, fez com que houvesse um controle de natalidade muito maior, A urbanização, o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, tudo isso contribui para que você não queira ter tantos filhos e queira prosperar na vida. Eu gostaria que vocês vissem um olhar geográfico, que ele é muito... ele vai dar
uma visão para vocês muito boa. Eu gostaria muito que vocês lessem o Olhar Geográfico. E gostaria também que vocês fizessem as atividades, fossem fazendo conforme nós vamos lendo ou nós vamos explicando, vocês fossem fazendo também as atividades. Nós temos um movimento também da população brasileira. Eles podem ocorrer por emigração e imigração, como a gente tinha falado pela natalidade e pela imigração. Agora é emigração. O que é imigração? É a saída de pessoas de seu lugar de origem em direção a outro lugar. E a imigração é a entrada de pessoas em um lugar. A diferença das migrações internas e externas. O que seriam migrações internas e externas? Migrações internas ocorrem dentro do nosso país. Por exemplo, ele sai de Minas Gerais e vem para São Paulo. Isso é interna, é uma migração interna. E a migração externa é quando eles atravessam fronteiras internacionais. Vamos supor, o ano passado e o ano retrasado, nós recebemos muito, mas muito mesmo, migrações externas, internacionais. Porque a crise política da Venezuela fez com que as pessoas de lá, para não morrer de fome, tentassem a vida em outros lugares. E aí, o que eles fizeram? Eles começaram a vir para o Brasil. E aí nós tivemos um índice enorme de migrações externas. Essas são as migrações externas. Além de não só da Venezuela, como do Haiti, quando houve o terremoto de lá, muitos migraram para o Brasil e assim por diante. Então, migração interna é a saída de pessoas do seu país, dentro do seu próprio país. E externas são as internacionais, quando vem de outro país para o nosso. Quais as causas, geralmente? Condições econômicas, desemprego, melhores condições de vida, desastres naturais. Esses são os maiores fatores que fazem com que uma pessoa deixe de um lugar e venha para o outro. A imigração no Brasil, ela fez com que o nosso povo brasileiro ele tivesse uma identidade cultural e econômica vinda dos portugueses, né? Depois dos africanos. Os africanos, eles vieram em grande quantidade para o Brasil em condições de escravo. Não foi uma condição que eles gostariam de ter vindo para o Brasil. Foi muito pior. Eles tiveram que vir para o Brasil obrigado. Eles foram capturados em suas terras e vindo para cá. Então, a nossa formação cultural, ela vem dos portugueses, dos africanos. Já anos mais tarde, no meado do século XIX, muitos vieram da Europa e da Ásia, onde o que eles faziam? Contribuíram para o nosso desenvolvimento econômico no Brasil. E técnicas de agricultura também. Com o tempo, essa técnica foi absorvida por indígenas, africanos e mestiços, que já viviam dentro do Brasil, né? Além disso, muitos dos imigrantes trabalhavam na indústria, comércio e no setor de serviços. Entre os séculos XVI e XIX, chegaram africanos, foram cerca de 4 milhões de indivíduos de diferentes povos africanos no Brasil. Lógico que eles não vieram porque eles quiseram, eles vieram porque eles foram obrigados. É diferente de você tentar uma vida melhor em outro país e você ser obrigado a ir para esse país, e ainda mais como escravo, que foi o caso dos africanos. Eles trabalhavam aqui em atividades da agropecuária, mineração, áreas de manufatura, áreas urbanas, áreas comerciais, construções. Então, quer dizer, eles faziam todo tipo de trabalho, mas era escravo. Mas eles contribuíram com várias técnicas de suas regiões de origem, que eram deles, e eles acabaram aplicando aqui no Brasil. Então, eles contribuíram muito para o desenvolvimento de nossas atividades econômicas. Na próxima aula, nós vamos conhecer um pouco dos outros imigrantes que vieram para cá também, que vieram da Alemanha, da Espanha e de outros países, ok?
Então, a nossa aula fica por aqui hoje. E na próxima aula, a gente volta com os outros imigrantes, ok? Tchau, fiquem com Deus. Beijo.